Alguns encontros parecem estar escritos nas estrelas. Eles não seguem a lógica do tempo, nem obedecem às expectativas sociais. Surgem quando a alma está madura, não quando o corpo está no auge. Há conexões que não se apressam, que atravessam silenciosamente décadas, esperando o momento certo para emergir. Muitas vezes, os reencontros mais profundos acontecem quando já deixamos para trás as ilusões da juventude e passamos a enxergar a vida com mais clareza e profundidade. Quando olhamos nos olhos de alguém e reconhecemos mais do que um rosto, reconhecemos a nós mesmos. Neste roteiro, mergulharemos na psicologia profunda de Carl Jung para entender por que, muitas vezes, é só na velhice que encontramos aquilo que muitos chamam de alma gêmea. A jornada será reveladora. Se essa ideia ressoar com você, comente abaixo. A alma reconhece o tempo certo. Dentro da psicologia analítica de Carl Jung, os relacionamentos profundos são mais do que encontros casuais. São manifestações simbólicas da jornada da alma rumo à totalidade. A ideia de alma gêmea pode ser compreendida, à luz de Jung, como o reflexo de um processo de individuação, ou seja, a busca por integrar todas as partes de si mesmo, inclusive aquelas que foram reprimidas, negadas ou projetadas no outro. Durante a juventude, tendemos a projetar em nossos parceiros ideais tudo aquilo que ainda não reconhecemos em nós. A sombra, os desejos ocultos, os medos e, principalmente, os arquétipos do anima e do animus, os aspectos femininos e masculinos inconscientes que habitam cada um de nós. Essa projeção cria um amor intenso, mas instável, porque não é ainda um amor consciente. É uma busca por si mesmo disfarçada no outro. Com o passar do tempo, e à medida que enfrentamos crises, perdas, frustrações e descobertas, essas projeções começam a se dissolver. A pessoa se aproxima do self, o núcleo mais profundo da psique, e começa a reconhecer, com mais clareza, quem é. É nesse momento, geralmente na maturidade ou velhice, que se abre espaço para encontros mais autênticos. Já não buscamos completude no outro, mas compartilhamento. Já não há urgência, mas presença. Jung sugeria que a verdadeira união entre almas só é possível quando ambos os indivíduos passaram por um certo grau de integração interior. Assim, os encontros tardios não são tardios por acaso. Eles são frutos do tempo necessário para que cada um se tornasse inteiro. Só então duas totalidades podem se encontrar, e não mais duas metades tentando se completar. Na juventude, o amor muitas vezes é confundido com uma necessidade urgente de completude. Crescemos com imagens idealizadas sobre relacionamentos, alimentados por histórias, filmes e fantasias que nos fazem acreditar que o outro virá para preencher nossos vazios e dar sentido à nossa existência. Essa ilusão não é apenas cultural, ela também é psíquica. Segundo Carl Jung, a psique humana, em sua fase inicial de desenvolvimento, está ainda profundamente mergulhada no inconsciente coletivo e nas forças arquetípicas que operam por trás das escolhas afetivas. Um jovem, ao se apaixonar, muitas vezes não está se conectando com a pessoa real, mas com uma projeção, uma figura que encarna seus anseios inconscientes, suas carências e a imagem idealizada do que falta dentro de si. Essa projeção pode assumir a forma do ânima ou do ânimos, os arquétipos do feminino e do masculino interiores. O homem, por exemplo, pode ver na mulher uma expressão de sua ânima, sensível, intuitiva, acolhedora. A mulher, por sua vez, projeta no homem seu ânimos, forte, racional, protetor. Contudo, essas figuras são internas e não correspondem necessariamente à realidade do outro. Quando colocadas sobre alguém externo, elas criam uma espécie de encantamento que sustenta a paixão, mas que não é sustentável a longo prazo. A convivência revela que o outro é humano, imperfeito, limitado, e não o espelho perfeito das nossas idealizações. Esse desencontro entre a fantasia e a realidade é uma das maiores causas de frustração nos relacionamentos juvenis. Há uma expectativa inconsciente de salvação mútua. Espera-se que o outro cure nossas feridas, acalme nossos medos e traga sentido à vida. Mas como Jung apontou, essa é uma tarefa que pertence ao próprio indivíduo.
Nenhuma relação pode oferecer aquilo que não foi ainda construído internamente. Assim, os amores da juventude muitas vezes são marcados por intensidade, conflito e decepção, não por falta de amor, mas por excesso de projeção. Além disso, há na juventude uma tendência a fundir-se com o outro. Há pouca diferenciação entre o eu e o nós, e isso gera relações simbióticas nas quais um vive em função do outro. Essa fusão pode parecer romântica no início, mas com o tempo revela sua fragilidade. O crescimento pessoal e o amadurecimento emocional exigem separação, autonomia e individuação, elementos que não são facilmente cultivados nos primeiros relacionamentos. É por isso que, muitas vezes, os vínculos amorosos dessa fase colapsam quando confrontados com os desafios da vida adulta. Ainda que esse colapso possa parecer doloroso, ele é essencial. Jung via o sofrimento como parte indispensável do processo de transformação. A quebra das ilusões amorosas é o início de uma jornada mais profunda, em que o indivíduo começa a questionar suas próprias motivações, feridas e padrões. O fracasso relacional se torna, assim, uma oportunidade de autoconhecimento. E é esse mergulho interior que prepara o terreno para encontros futuros mais conscientes. O amor juvenil, portanto, tem sua função. Ele nos apresenta a linguagem da alma, nos faz sonhar, nos impulsiona para fora de nós mesmos. Mas também nos engana, nos confunde e nos confronta. Ele é o primeiro passo de uma longa caminhada em direção ao amor verdadeiro, aquele que não nasce da carência, mas da inteireza. Na visão junguiana, apenas depois de reconhecer que não somos metades esperando por outra metade, é que podemos começar a atrair alguém que esteja no mesmo ponto da jornada. Alguém que não venha para nos completar, mas para caminhar ao nosso lado como um reflexo consciente da nossa própria inteireza. Para Carl Jung, todo relacionamento é, em alguma medida, um espelho. Não vemos o outro como ele realmente é, mas como somos capazes de enxergá-lo através do filtro da nossa própria psique. Isso significa que, antes de amarmos alguém, nos relacionamos com nossas próprias imagens internas, nossos arquétipos, nossos medos e desejos inconscientes. A isso Jung chamou de projeção, o ato de atribuir ao outro características, qualidades ou defeitos que, na verdade, pertencem a nós mesmos, mas que ainda não reconhecemos. Nos relacionamentos amorosos, essa dinâmica é especialmente intensa. Ao nos apaixonarmos, projetamos no outro a imagem idealizada de tudo aquilo que sentimos faltar em nós. A pessoa amada se torna um receptáculo dos nossos sonhos, valores e anseios mais profundos, mas também muitas vezes de nossas feridas, inseguranças e conteúdos reprimidos. A projeção, portanto, é dupla. Tanto glorificamos quanto demonizamos o outro, dependendo da parte da psique que está sendo projetada. Nesse movimento inconsciente, entra em cena a sombra, um dos conceitos centrais da psicologia junguiana. A sombra representa tudo aquilo que foi excluído da consciência, traços de personalidade, emoções, desejos ou comportamentos que foram julgados inaceitáveis ou incompatíveis com a imagem que construímos de nós mesmos. Nos relacionamentos, essas partes ocultas muitas vezes surgem na forma de irritações, conflitos, julgamentos e ressentimentos que projetamos sobre o parceiro. O que incomoda no outro costuma ser um reflexo daquilo que ainda não foi aceito dentro de nós. Essa percepção é profundamente transformadora. Quando compreendemos que o outro funciona como um espelho da nossa própria alma, podemos começar a nos relacionar de maneira mais consciente. Em vez de reagir automaticamente aos comportamentos do parceiro, passamos a perguntar: o que isso está revelando sobre mim? Essa pergunta simples, mas poderosa, é o início do processo de integração. O relacionamento deixa de ser um palco de acusações e expectativas irreais e passa a ser um espaço de crescimento mútuo. Por isso, muitos relacionamentos colapsam quando a projeção se dissolve. No início, há fascínio e encantamento, não pelo outro, mas pela imagem que criamos dele. Com o tempo, quando a convivência revela que o outro é um ser humano comum, surgem frustrações e desilusões. Mas Jung via essa crise como uma oportunidade valiosa.
É nesse momento que podemos escolher entre continuar projetando e, com isso, repetir os mesmos padrões, ou assumir a responsabilidade por nossos conteúdos internos. Esse tipo de consciência costuma surgir com mais força na maturidade. Não apenas por acúmulo de experiências, mas porque o ego, após inúmeras quedas e recomeços, começa a se abrir para o self, o centro mais profundo da psique. O indivíduo passa a ter mais clareza sobre suas sombras e menos necessidade de encontrar culpados fora de si. Essa mudança interior transforma profundamente a forma de amar. O amor deixa de ser uma fuga da solidão, uma busca de validação ou uma tentativa de conserto emocional, e se torna um encontro entre dois espelhos conscientes, cada um disposto a enxergar e acolher sua própria imagem refletida no outro. Além disso, a aceitação da sombra nos permite amar o outro em sua totalidade, não apenas pelos seus atributos, mas também por suas imperfeições. Isso cria uma base mais sólida e autêntica para a relação. Não há mais a expectativa de perfeição, nem a necessidade de controle. Há espaço para a vulnerabilidade, o perdão e a verdade. Relacionamentos assim não são perfeitos, mas são reais e, por isso, duradouros. Compreender a dinâmica da projeção e da sombra é um passo essencial para os encontros verdadeiros. Sem essa consciência, tendemos a repetir os mesmos padrões, mudar de parceiros sem mudar de si mesmos e viver relacionamentos baseados em ilusões. Ao reconhecer que o outro é um espelho da alma, abrimos a possibilidade de um amor que não apenas preenche, mas transforma. E é essa transformação que nos prepara, de fato, para os encontros mais profundos, aqueles que não são apenas emocionais, mas também espirituais. No coração da psicologia analítica de Carl Jung está o conceito de individuação, o processo de tornar-se aquilo que se é, de integrar os múltiplos aspectos da psique e alcançar uma totalidade interior. Esse caminho não é linear, nem rápido. Envolve crises, perdas, reencontros e, sobretudo, um compromisso contínuo com o autoconhecimento. No contexto dos relacionamentos, a individuação é essencial para a maturação do amor, pois só a partir de um eu mais íntegro e consciente é que é possível estabelecer vínculos verdadeiramente saudáveis e profundos. Durante boa parte da vida, nossas escolhas amorosas são guiadas por feridas não cicatrizadas, necessidades inconscientes e uma imagem inflada do que significa amar. O outro é visto como solução, como refúgio ou como salvação. Mas à medida que a vida nos obriga a confrontar nossas dores e limitações, começamos a perceber que esse movimento de buscar fora o que nos falta dentro é fadado à frustração. O processo de individuação exige que deixemos de terceirizar a responsabilidade por nossa felicidade emocional e comecemos a reconhecer que somos os verdadeiros autores da nossa jornada. Individuar-se é fazer as pazes com a própria sombra, reconhecer e integrar o anima ou o animus, dar voz ao inconsciente, ouvir os sonhos, os sintomas, os impulsos criativos. É entender que dentro de nós existe uma pluralidade viva e muitas vezes contraditória, e que longe de buscar um parceiro que nos preencha, precisamos nos tornar inteiros por nós mesmos. Esse amadurecimento não elimina o desejo de amar, mas transforma radicalmente sua natureza. O amor amadurecido não nasce do desejo de possuir, mas do desejo de compartilhar. Ele não se alimenta da ausência, mas da presença, e não se sustenta em promessas, mas em encontros reais. Essa maturação costuma vir com o tempo, após repetidos ciclos de envolvimento e separação, de encantamento e desilusão. Cada relacionamento deixa marcas, ensina algo, revela camadas de nós mesmos que talvez não veríamos de outra forma. Com o passar dos anos, vamos compreendendo que amar não é idealizar, controlar ou esperar. Amar é estar presente, é ser testemunha da jornada do outro sem se perder de si mesmo. E isso exige não apenas autoconhecimento, mas também humildade, paciência e verdade emocional. No processo de individuação, há um momento em que as projeções já não têm mais o mesmo poder. A idealização do parceiro perde força e passamos a vê-lo como ele é, com luzes e sombras.
Se conseguimos permanecer nesse lugar sem recuar, sem fugir, sem atacar, estamos diante da maturação do amor. Um amor que aceita, que compreende, que não exige perfeição, porque já não vive da ilusão de que o outro é responsável por nos completar. Nesse estado, há espaço para o cuidado sem sufocamento, para o apoio sem invasão, para a conexão sem fusão. Esse tipo de amor é raro na juventude, porque ainda estamos construindo nossa identidade. As experiências ainda são movidas pela necessidade de validação, conquista e pertencimento. Mas com o tempo, e especialmente na maturidade, algo começa a mudar. O silêncio interior se torna mais valioso que o ruído das expectativas externas. A busca desesperada por alguém dá lugar a uma busca mais profunda por si mesmo. E nesse espaço de solitude e autenticidade, abrem-se as portas para encontros mais reais. Quando duas pessoas que passaram por esse processo se encontram, não há pressa nem ansiedade. Há reconhecimento, como se cada uma, por ter trilhado seu próprio caminho de individuação, estivesse agora pronta para caminhar ao lado da outra, não por necessidade, mas por afinidade de alma. Jung acreditava que esse tipo de união só é possível entre indivíduos inteiros e não entre metades carentes. Por isso, os encontros mais transformadores muitas vezes acontecem na fase em que a individuação já floresceu e o amor deixou de ser um espelho das carências para se tornar um espelho da totalidade. Há encontros que não seguem a lógica do tempo cronológico. Eles não acontecem quando queremos, mas quando estamos prontos. A alma, diferente do ego, não tem pressa. Ela amadurece em silêncio, por meio das perdas, dos recomeços, das descobertas dolorosas e das epifanias que surgem nas pequenas coisas. É por isso que, segundo a perspectiva junguiana, os encontros mais significativos, especialmente aqueles que se assemelham à ideia de alma gêmea, costumam ocorrer na maturidade, quando o processo de individuação já percorreu boa parte do seu curso e o ser humano está mais próximo de sua totalidade psíquica. A ideia de alma gêmea, quando vista sob o olhar simbólico da psicologia analítica, não é sobre destino romântico ou coincidências mágicas. Trata-se de uma realização arquetípica, um reconhecimento profundo entre dois indivíduos que já não estão mais buscando se completar, mas que, em sua jornada de integração, atraem um ao outro como espelhos conscientes de sua evolução interior. Esses encontros carregam uma qualidade de atemporalidade, como se as almas se reconhecessem por algo que transcende a história pessoal. Há ali uma conexão que não nasce da necessidade, mas da ressonância. Na velhice ou na maturidade tardia, muitas das máscaras sociais já caíram. As ambições do ego se aquietaram. As batalhas pela afirmação, pelo controle, pela conquista, já foram em grande parte travadas. Há mais silêncio, mais interioridade, mais contemplação. Esse estado permite que o ser humano entre em contato com aspectos de si mesmo que estavam antes ocultos pela urgência da vida prática. Nesse ambiente interno mais sereno, a presença de alguém que ressoa com essa mesma frequência interior se torna possível. Não é um amor idealizado, mas um amor arquetípico, aquele que desperta a lembrança do que é essencial, eterno e verdadeiro dentro de nós. Esses encontros tardios não são mais construídos sobre o desejo de possuir ou de corresponder a expectativas. Eles se fundamentam na escuta, no cuidado, na presença e, acima de tudo, na verdade. Ambos os indivíduos já passaram pelas desilusões necessárias, pelos ciclos de projeção e frustração. Já enfrentaram suas sombras, já olharam para seus abismos, já compreenderam que o outro nunca será um salvador. Isso cria uma base sólida para um tipo de amor que não é mais impulsionado pela carência, mas pela completude. E justamente por isso, esse amor tem um poder transformador ainda maior. Jung acreditava que, ao longo da vida, a psique busca se realizar por meio da integração dos opostos, razão e emoção, masculino e feminino, luz e sombra, consciente e inconsciente. O encontro com a alma gêmea, nesse sentido, simboliza o ponto culminante desse processo. Não como um final feliz no estilo romântico convencional, mas como a representação de uma união interior que agora encontra eco no mundo exterior.
Quando duas almas que trilharam esse caminho se cruzam, há uma sensação de familiaridade imediata, como se a presença do outro ativasse algo já conhecido, já vivido em outro plano, talvez um símbolo de totalidade reencontrada. Muitas vezes, esses encontros só podem acontecer porque o tempo e as experiências anteriores prepararam o terreno. Não se trata de sorte ou acaso, mas de sincronização, um conceito caro à psicologia junguiana. Sincronicidade é o nome que Jung deu aos eventos significativos que não têm explicação causal, mas que carregam um sentido profundo para quem os vivencia. O reencontro com alguém que desperta esse reconhecimento da alma pode ser um desses eventos. Ele não vem para resgatar o passado, mas para atualizar algo que estava adormecido, esperando o momento certo para emergir. Encontrar alguém nessa fase da vida não é um recomeço juvenil, mas uma celebração do que foi conquistado interiormente. Não há promessas de eternidade, mas há presença. Não há fantasias, mas há profundidade. E mesmo que esse amor não dure para sempre no tempo, ele deixa marcas que transcendem a passagem dos dias. Ele confirma que a alma não esquece de si mesma e que, quando o indivíduo se torna inteiro, ele naturalmente atrai aquilo que reflete essa inteireza. Esses encontros tardios não são uma exceção ou uma coincidência. Eles são, muitas vezes, a culminância de uma jornada longa e silenciosa de autoconhecimento. São o fruto de uma alma que, tendo atravessado suas tempestades internas, está finalmente pronta para reconhecer no outro não apenas um parceiro, mas um reflexo sagrado de sua própria luz. Ao longo desta jornada, exploramos como os ensinamentos de Carl Jung lançam luz sobre os encontros que parecem acontecer tarde demais, mas que, na verdade, chegam exatamente no momento certo. Vimos que o amor verdadeiro não nasce da urgência, mas da maturidade. Não se constrói sobre ilusões, mas sobre a integração da sombra, da consciência e da totalidade interior. A ideia de alma gêmea, longe de ser uma fantasia romântica, pode ser compreendida como a expressão simbólica de um processo profundo de individuação. Só quando nos tornamos inteiros é que podemos, de fato, reconhecer o outro em sua inteireza. E é por isso que os encontros mais significativos, muitas vezes, não ocorrem no início da vida, mas quando já percorremos um longo caminho por dentro de nós mesmos. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E aproveite para assistir o conteúdo que está sendo exibido na tela agora. Ele aprofunda ainda mais os temas que exploramos aqui e pode abrir novas portas no seu processo de autoconhecimento. Lembre-se, a alma não tem pressa, e o amor, quando é verdadeiro, também não.